Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 15 de novembro de 2023 e o título é Arena Contemporânea. Recentemente, um fenômeno se espalhou como rastilho de pólvora na internet. Mais uma modinha passageira dessas que surgem no TikTok e em outras plataformas digitais. Contudo, dessa vez, o resultado assustador garantiu muitas reflexões. Estou me referindo às lives de NPC, que infestaram as redes sociais. A sigla NPC significa, abre aspas, Non-Playable Character, personagem não jogável, e se refere a personagens secundários de jogos virtuais. Nessas transmissões, os influenciadores ficam horas fazendo movimentos repetitivos e reagindo a presentes comprados pelos seguidores. Quanto maior o valor do presente, mais expressiva a reação. Outra característica é a produção do personagem, com acessórios, perucas e maquiagens chamativas e muitas vezes apelativas e sexualizadas. Esse movimento começou fora do Brasil, mas rapidamente ganhou projeção entre os produtores de conteúdo daqui. Um deles, porém, acabou se destacando e causou polêmica ao vir a público expor que sua intenção foi a de fazer piada com um conteúdo ridículo e humilhante. O que ele queria que as pessoas percebessem, o que ele queria era que as pessoas percebessem o absurdo e rejeitassem o conteúdo. Contudo, o efeito foi exatamente o oposto. Mas graças ao enorme engajamento que conseguiu, a própria plataforma passou a restringir o alcance desse tipo de conteúdo. Esse youtuber passou a ser atacado quando veio a público comemorar o resultado e expor o quanto aquele tipo de exposição era humilhante e desnecessário. Informou também que todo o dinheiro arrecadado foi distribuído para entidades filantrópicas, pois entendia não ser um dinheiro ganho de forma justa e correta. Ao final, deixarei o link do vídeo para quem quiser entender melhor o que aconteceu. Minha intenção aqui é trazer alguma reflexão, afinal, a matéria-prima do cronista é a observação do cotidiano que o cerca. Qual a reflexão que toda essa situação nos traz? O que está acontecendo com parte dessa geração? Sim, parte dela, pois também há um percentual que está desperto e não se deixa manipular por essas modas vazias e ridículas. Até que ponto uma pessoa aceita se humilhar por dinheiro? Será que por preguiça ou incapacidade de buscar algo mais produtivo e agregador? E o pior é perceber que indivíduos se comprazem em assistir à humilhação alheia, até pagando por isso. Esse fenômeno me fez lembrar das arenas romanas, em que o povo delirava e se divertia, assistindo cidadãos serem devorados por leões ou lutarem entre si até a morte. A arena hoje é virtual, mas a crueldade continua sendo a mesma. Que tipo de ser humano sente prazer com a degradação de outro? Divertir-se com a humilhação é insano e cruel. Contudo, como em tudo na vida, há sempre lições. E nesse caso, diante da grande visibilidade, muitos veículos, psicólogos, psiquiatras e também produtores de conteúdo digital se manifestaram sobre esse caminho e que tem levado tantos jovens a uma vida fútil e sem valores, bem como ao necessário e urgente movimento de resgate dessa geração. Tarefa árdua, pois foram décadas de destruição. Cabe aos pais e também às autoridades competentes que defendem valores, que realmente lutam pela construção de uma sociedade honesta e próspera, o trabalho de vigiar, orientar e dar suporte. Tudo isso serve para que se atente ao fato de que presentes não substituem presença, que família é base. Não é à toa, desculpem, não é à toa que tentam desconstruir os valores familiares, pois as manipulações se tornam mais eficazes. Toda essa agenda de desconstrução do papel feminino e masculino, da ridicularização da maternidade e do apoio a pautas que visam a extinção das relações familiares não é casual.
tudo foi muito bem engendrado. Não podemos mais apenas assistir a tudo isso passivamente. Precisamos vencer o medo e assumir nosso papel. A omissão contribui para que o mal avance, e por isso, nada mais oportuno do que encerrar com uma frase bem conhecida. Abre aspas. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Fecha aspas. Autoria Martin Luther King. É uma frase bem conhecida. Bem, vamos lá. Esse texto, né, de 2023, nessa época, muita gente talvez não vá lembrar ou não tenha visto, né? Porque essa coisa de live de NPC era uma coisa mais voltada aos jovens, mas foi um fenômeno que acabou se espalhando e chamou a atenção, né, das pessoas, de psicólogos, psiquiatras, porque tomou uma proporção que estava assim absurda, porque a situação era absurda. Para contextualizar, que eu vou tentar explicar mais ou menos, que é tão ridículo, gente, que não dá nem para imitar o que é que eles faziam. As pessoas, a pessoa lá, né, que tinha o canal, se vestia com umas roupas bem extravagantes, peruca colorida, maquiagem bem chamativa, assim, e umas roupas super estranhas, tal, e a pessoa ficava só o tempo inteiro, horas ali na live. As pessoas davam presente, por exemplo, para a Rosa. Aí a pessoa falava assim, Rosinha, ou então dava uma cenourinha. Cenourinha, nham, nham. Era tão ridículo, era tão ridículo. Então, assim, a pessoa estava ali fazendo um papel assim patético, se expondo de uma forma ridícula. E as pessoas iam pagando, iam dando dinheiro para aquela pessoa continuar fazendo aquilo. Então, na época, as discussões que se abriram é que não era só o fato da pessoa se colocar, se humilhar para conseguir dinheiro. O pior era quem pagava para assistir aquela humilhação. Então, assim, quem é mais doente aí na relação? Quem é pior? Aquele que se sujeita a isso para conseguir dinheiro, que se humilha e aceita, né, um papel desse ridículo, ou aquele que paga para ver a humilhação do outro? Né? Então, assim, foi uma coisa muito absurda. E aí surgiu um youtuber, eu vou tentar deixar, eu nem sei se esse vídeo ainda tá, ainda tem ele aí, se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí esse rapaz, ele começou a fazer essas lives, e ele é uma pessoa que ele é muito ele começou a chamar atenção pelo jeito, porque ele fazia, era bem ridículo mesmo, ele se maquiava, assim, sabe? E ele tem um rosto muito expressivo, então, um rosto muito, com traços muito expressivos, muito fortes, assim, e a coisa começou a chamar atenção, e ele punha umas roupas, umas perucas, umas coisas, e ele fazia de um jeito que ficava muito ridículo, né? E às vezes ele ficava lá uma, duas e ganhou muito dinheiro. Eu lembro que na época ele falou que ele chegou a ganhar, ele nem ficou muito tempo, porque os vídeos dele deram tanta visibilidade que o negócio acabou tomando uma proporção que aí as plataformas derrubaram esses conteúdos. E a intenção dele, e aí quando derrubaram, ele ficou feliz, porque a intenção dele era mostrar o quanto aquilo era ridículo e absurdo e patético, né? E aí quando isso aconteceu, aí ele foi muito atacado, porque muita gente falou que ganhava dinheiro com aquilo e por causa dele não ia mais conseguir, porque tinham tirado esse conteúdo, tinham proibido esse conteúdo e tal. E aí ele gravou um vídeo explicando, né, que a intenção dele era esse. Inclusive ele começa o vídeo tirando, se desmontando lá todo o personagem. E aí ele explicando que a intenção realmente era tentar mostrar o quanto aquilo era ridículo, o quanto aquilo era absurdo, né? Aí ele fala, né? Você imagina os seus pais vendo, né? O pai vendo um filho fazendo um papel ridículo daquele para ganhar dinheiro, ele fala: vocês não foram criados para isso, vocês são melhores que isso, tal, não sei o quê. E
aí me veio, e aí alguns psiquiatras, alguns psicólogos começaram justamente a questionar isso assim também, de quem dá visibilidade para isso. E a gente vê muito conteúdo hoje absurdo na internet que existe porque tem quem consuma, né? Sem contar coisas absurdas que a gente hoje está tendo acesso, que não posso falar aqui, né? Ao avanço aí da agenda com relação, inclusive, aos pequenos, aí coisas que a gente vê e que, infelizmente, ah, nesse caso, né, essa visibilidade conseguiu derrubar esse conteúdo. Mas tem coisas que mesmo a gente denunciando, a gente não consegue derrubar, coisas bem abjetas, né, coisas bem pesadas e que infelizmente continuam aí, né? Esses conteúdos aí expostos, tem muita gente trabalhando e tentando denunciar e principalmente alertando pais a respeito do que a gente tem visto aí, né, acontecer, conteúdos voltados para os pequenos. E então, assim, gente, isso me fez refletir realmente o quanto o ser humano evoluiu, né? Mudou o veículo, mudou a forma, mas essas pessoas que faziam isso não se diferem em nada daqueles das arenas de Roma, que iam lá para assistir aqueles espetáculos degradantes, né? De gladiadores, né? Lutando ali até o final trágico, e leões, né? Contra pessoas. Então, quer dizer, ainda existe essa coisa esse prazer em ver, né, o sofrimento, a humilhação do outro, a degradação do outro. Então, assim, quanto que a gente evoluiu? A história, né? Você olha para trás, a história deveria nos ensinar, né, a como não repetir os enganos, a como não repetir os erros, a como melhorar como pessoa. E infelizmente a gente vê que, né, hoje o final não é tão trágico, né, como eram nas arenas romanas, mas de uma certa forma não é o corpo das pessoas que é ferido e eliminado, mas é a alma. E isso também é bem trágico, né? Porque essas pessoas elas perdem a essência delas, elas vendem o melhor que elas têm, elas trocam, né, o melhor que elas têm por algo material. Elas se submetem a esse papel, né, humilhante, degradante. E a gente vê isso acontecer. Hoje em dia tem outras coisas, né, que a gente vê aí, né, outras plataformas que a gente sabe que acontecem na internet e que também tantas garotas aí se expondo de uma forma também degradante por dinheiro. Então, quanto vale isso? Até outro dia eu vi uma moça, um vídeo que ela estava contando da vida dela, que ela acorda 4 horas da manhã, que ela fica até tarde, ela faz bolo, faz um monte de coisa ali, doces e tal. Ela sai cedinho, 4 horas da manhã, para ir vender esses produtos numa feirinha lá, não sei, que também ficam outras pessoas. Quer dizer, ela corre um risco, né? Porque sair aí de madrugada sozinha, vai vender as coisas dela, monta a barraquinha dela, e é uma moça bonita, então, e ela mesma fala, se eu não tivesse os valores que eu tenho, eu podia estar ganhando muito dinheiro, como muitas aí, né? Nessas plataformas aí, meio de conteúdo adulto, mas ela prefere ganhar pouco, mas honestamente ter uma consciência tranquila, preservar os valores morais, preservar a essência dela, né? A honestidade, é, a, a integridade moral e física dela, né? Então,
Existem pessoas que têm valor, existem pessoas que têm preço. E é isso que a gente está vendo hoje em dia, inclusive fazendo parte da separação do joio e do trigo. Tem muita gente de valor, mas tem muita gente que tem preço, né? E se vende. E outra coisa que eu vejo também, esse texto eu escrevi em 2023, que tinha esse fenômeno aí acontecendo, graças a Deus acabou, mas hoje, gravando esse vídeo, nós estamos, se eu não me engano, hoje, eu acho que hoje, que feriado, né? A gente fica meio atrapalhado, meio perdido. É o dia do show de uma famosa aí, né? No Rio de Janeiro. E a gente também presenciou cenas assim que, pelo amor de Deus, que você fala, o que está acontecendo com a humanidade? Pessoas adultas, porque assim, adolescente tem aquela coisa do ídolo, de idolatrar e não sei o quê, mas pessoas adultas, né? Você já deveria ter amadurecido, deveria entender que um artista, ele está lá, ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele está lá vendendo o trabalho dele. Então, assim, já passou aquela coisa da ilusão, da idolatria, né? A gente já passou dessa fase, né? A maturidade deveria trazer isso para as pessoas. Você enxergar o artista como alguém que está fazendo o trabalho dele, tem um talento e tudo ótimo, você admirar e tudo. Mas aquela idolatria que a gente está vendo das pessoas assim berrando, gritando, desesperadas, histéricas, usando fralda para não perder o lugar. Gente, é surreal. É surreal. Então, assim, a gente vê que nível, qual o nível de, da mentalidade que tomou conta, né? Porque mesmo essa coisa de artista, antigamente, eu não me lembro de uma histeria desse nível assim. Vamos ver, na época dos Beatles tinha, e as meninas gritavam, Elvis Presley gritava tal, mas eram as jovens, né? Depois de depois de quando você e outra que a gente evoluiu, acho que a gente deveria ter evoluído para entender que são pessoas, né? Não são artista não é nenhuma entidade assim extra extraterrestre, assim, ou alguma coisa que seja superior. É uma pessoa, gente, é uma pessoa que conseguiu ali conquistar um sucesso. Hoje em dia a gente sabe que muitos conquistaram aí de uma forma até nem honesta. Tem gente com muito mais talento que não tem visibilidade e outras que nem tem tanto talento assim, mas tem, porque teve apoio aí, nem sempre de uma forma correta, né, de uma forma honesta, às vezes fizeram coisas aí até também degradantes para conseguir conquistar o sucesso. Tem um escândalo recente aí, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos e a gente vendo aí, né, de uma forma assim, bem triste o quanto este meio tem de negatividade, de maldade mesmo, né? De manipulação. E tem gente que se sujeita a isso. Então, hoje, eu acho que com a maturidade que eu tenho, essa questão de idolatria, você vai idolatrar, até porque a gente tem que ter cuidado, você vai idolatrar uma pessoa que hoje a gente sabe o que eles fazem, às vezes, para atingir o sucesso, que não são coisas boas, que não são coisas. É, que são coisas até algumas coisas pelo aquele escândalo que a gente viu acontecer, coisas bem terríveis que as pessoas se sujeitam para conseguir, né, alcançar o sucesso, a fama, e elas praticamente vendem a alma, né, para conseguir tudo isso. Então, como que você vai idolatrar uma pessoa dessa? Se você é uma pessoa que hoje tem uma consciência mais ampliada, você entende que os valores hoje em dia, que ter dinheiro e ter fama não é a coisa mais importante. Se você tem que vender, você tem que abrir mão dos seus valores, você tem que abrir mão
da pessoa que você é, das coisas que você acredita e que você entende que são honestas e que são corretas, né? Nada, nenhum dinheiro poderia pagar a paz, né? O equilíbrio, a consciência tranquila. Então, eu hoje, assim, não idolatro ninguém, tem coisas, artistas que eu gosto, músicas que eu gosto, principalmente músicas do tempo, né, de adolescência, aquelas memórias, né, que marcam a vida da gente, a gente carrega, assim, essas memórias afetivas e tal, mas idolatrar ao ponto de fazer o que essas pessoas fazem, a histeria que a gente tem assistido esses dias aí, é absurdo e isso assim é uma coisa que a gente sabe que vem sendo promovida com uma finalidade, porque uma pessoa para chegar uma pessoa adulta para ter um comportamento desse, alguma coisa ali está errada, né? Alguma coisa aí não está dando certo nessa sociedade. E a gente está assistindo muitos absurdos, né? A gente já falei aqui algumas vezes, a gente vendo pessoas aí se identificando como, né, os Therians, que se identifica como animal. Então, essa coisa de você. Eles avançaram com essa agenda a ponto de distorcer tanto a mente das pessoas, porque quando você pode ser tudo, você não é nada. E aí você é facilmente manipulável. E é isso que a gente está vendo acontecer. E é por isso que essas pessoas que são tão vazias de valores e de propósito mesmo, acabam se iludindo, né? Com essa ilusão do artista, é uma ilusão para preencher o vazio que elas têm sobre o que elas mesmas são, sobre o que elas mesmas querem da vida, sobre algum propósito. São pessoas que eu acho que não têm nenhum propósito para entrar numa, numa um processo assim, né, que é mental mesmo, e um processo mental e emocional desse nível, assim, tão baixo. Então, eu acho que essas coisas, né, que nem essas lives de NPC naquela época. Então eles vão criando esses modismos, eles vão manipulando a mente das pessoas, né? Hoje em dia tem muito também essa questão de artistas promovendo apostas. Eles sabem que isso vai prejudicar as pessoas. Quanta gente aí tá endividada aí, passando, não tem nem o que comer e entrou num negócio desse, porque foi atrás de conversa de artista. Né? Quando é que essas pessoas vão acordar que. E quando e isso acaba, realmente a maioria desse povo aí, eles querem manipular as pessoas, eles vêm com aquela militância, com aquelas narrativas, sabe? E realmente de destruição de família, porque uma pessoa que tem uma boa base familiar, ela não vai cair numa armadilha dessa. Ela tem valores. Né? Então, assim, a gente vê que tudo isso corrobora para essa destruição de uma sociedade saudável. E a gente tem hoje, acho que quem tem visibilidade e quem tem boas intenções deveria se empenhar em tentar reconstruir a sociedade de uma forma saudável, os valores que são importantes, porque a gente vê essa gente perdida, isso é triste, não é nem para ter raiva, é triste. Você vê pessoas que acatam, né, e que vão atrás desses famosos aí, desses artistas que não estão preocupados com as pessoas, eles estão simplesmente preocupados em ganhar mais e mais e mais. E as pessoas não percebem isso. Se elas parassem um pouquinho para observar bem, né, que muitas das coisas que essas pessoas falam não corresponde ao que elas fazem. Aliás, quase tudo que elas falam não corresponde ao que elas fazem.
né? Então, assim, as pessoas acordariam e entenderiam o quanto elas estão sendo marionetes. Mas são escolhas, né, gente? Escolhas. E a gente está num momento agora que as coisas estão se acelerando e para que tudo aí, né, seja realmente exposto e muita gente vai acordar de uma forma não muito suave, né? Vai ser um baque e talvez não tenha tempo aí para fazer ampliar a sua consciência de uma forma a participar aí desse momento de mudança e de transição. Tem gente que vai surtar, que não vai aceitar, que não vai entender. Tem gente que vai continuar dormindo, preferindo continuar na ilusão, infelizmente. Mas é escolha, né? É uma coisa, é escolha que a gente tem que respeitar. Mas nós estamos aqui não só para ficar assistindo tudo que está acontecendo, a gente está aqui para contribuir, né? Para acolher, inclusive, quem resolver querer entender um pouco mais, né? Não para apontar dedo, não para falar, te avisei, nada disso, mas para principalmente para acolher e para contribuir, né? Para tentar levar um pouquinho de consciência e não para tentar despertar, porque a gente não tem obrigação, assim, não, a nossa missão aqui não é despertar ninguém, porque o despertar é algo individual, é um caminho individual. Ninguém desperta ninguém, mas a gente pode levar essa sementinha, levar essa consciência. Se ela cair em solo fértil, ela vai germinar. Então, o nosso papel é, né, semear. Se a semente vai germinar, aí já é a escolha daquela sementinha ali, né? Vai depender do que tiver de, de bom, né? O que tiver ali de boa qualidade, de boas essências para brotar e florescer, certo? Mas a gente tem que fazer o nosso papel aí de tentar semear, né? A consciência, a verdade, e de uma forma amorosa, lógico, né? Compassiva, e esse é o nosso papel aí, eu acho. Mas ficar atentos a essas armadilhas, porque é o tempo todo, né? A gente não tem um minuto de paz. Mas isso é importante justamente para a gente conseguir fazer esse trabalho de tentar levar um pouquinho de consciência e semear aí, né? Essas, essa, esses propósitos, para que as pessoas consigam, né? Quando despertar, algumas consigam despertar para o propósito delas aqui nessa vida. E se a gente puder contribuir, né? Bom para elas e bom para nós, porque também esse é o nosso propósito aqui, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.